Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais um Papo com Maraca, diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora, aqui do Fiusa Center, para todo o planeta. Hoje nós vamos ter um papo com Maraca, mas um papo feminino, um papo com mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras, mulheres que querem um futuro melhor para todo mundo. E você pode acompanhar a gente sempre no YouTube, só procurar Papo com Maraca no YouTube ou no Instagram, ou no Instagram, não, ou no Spotify. Nosso Spotify procurou Papo com Maraca, também vai aparecer aí para você. Agora, falar comigo, dialogar, trocar uma ideia, mandar uma mensagem, aí sim é no Instagram, tá? Você vai lá no Alessandro_Maraca, eu estarei lá. E hoje eu estou aqui com duas mulheres. Deixa eu começar com a Paula Belagamba. Ô, Paula, tudo bem? Tudo bem. Conheço a Paula faz tempo, a gente conversa, sou cliente dela, mas eu nunca não conhecia pessoalmente. Primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Pessoalmente, é. E recebendo aqui também a Dai Malta. Olá. Dai, tudo bem? Tudo bem, Seja vocês? bem-vinda. Olá, gente. Tô animada. Aê, então tá bom. Deixa eu já começar, pra gente começar um papo aqui hoje um pouco diferente, por quê? É a primeira vez que eu tenho pizza aqui, Paula. Você acredita, cara? E essa pizza tá tão cheirosa. E essa pizza é lá da Grilles, né? Que é a pizzaria da Paula. Grilles Pizza, gente. Pode pedir. Por que Grilles, Paula? Por que vocês... É isso que eu ia perguntar aqui. Eu falei, não, vou deixar que eu vou perguntar. Mas por que vocês colocaram Grilles na Então, pizza? Grilles, como eu tive o salão de cabeleireiro que chamava Paula Belagamba... e depois eu mudei para Estúdio Belagamba, eu peguei o sobrenome do Vinícius para colocar na pizzaria, que é Grilles, é o sobrenome dele. Aí, Entendi. Grilles Pizza. Eu confesso que, assim, eu fui garfado pela Grilles, porque a qualidade da pizza é muito boa, muito mesmo, mas eu achava que tinha alguma coisa a ver com grelhados no começo. Será que ela tem grelhados lá também? Por causa do Grilles, assim, tem né? Mas não bastante tem gente nada que a ver. faz isso, que às vezes liga lá e pergunta, você faz porção? Tem alguma coisa de frango grelhado, alguma coisa assim? Eles perguntam por causa do nome. Muito bem. E a Dai? Dai, você já comeu a pizza da... Já, eu sou cliente da Paula. É boa, né? Maravilhosa. A minha preferida é a mafiosa. Né? Mafiosa. O que é a mafiosa? A mafiosa, ela vai lombo canadense, mussarela, banana, Agridoce, catupiry assim, sabe? É muito bom. e bacon. Mas o bacon com o catupiry dá um contraste que fica bem Cara, gostoso. eu gosto da francesa, da francesa, que é um frango com catupiry, Molho barbecue e com bacon. barbecue e bacon, bastante bacon também. Ela tem Nossa, 70 sabores de pizza. Todos 70? 70 sabores. Como é que é pizza, cara? Pizza é tipo assim, ó. Vamos lá. Um dia eu tava falando com um amigo meu, eu gosto de fazer risoto. Aí ele falou assim, risoto, você pode fazer risoto do quê? Eu falei, você pode fazer risoto de tudo, né? É tipo pizza, hoje você tem pizza de quase tudo. É mais ou menos isso, pizza? É quase tudo, dá pra fazer todos os sabores. Eu já testei todos os sabores. Todas as pizzas que foram criadas, as pizzas que eu tenho no cardápio lá, todas elas foi eu que desenvolvi. Tanto a massa, quanto o recheio, o jeito de montar. Todas elas foi eu que desenvolvi e depois eu passei pro pessoal ir fazendo. Ô, Paula, então vou te fazer uma pergunta, né? Porque o brasileiro, ele também mistura muito as coisas e tal. Qual foi a pizza mais inusitada que você desenvolveu, assim? Então, foi essa mafiosa. Porque então deu certo, porque ela deu certo. Maravilhosa. Eu misturei o lombo, né? O lombo canadense com a banana, porque eu já tinha ouvido falar de uma pizza que ia banana. Só que eu não sabia se ela era feita com lombo ou se era feita com calabresa, o que é que ia nela. Aí eu falei assim, eu vou montar a minha, não vou ficar indo por outra não. Aí eu fiz com lombo canadense e acabou dando super certo. Aí eu com o bacon também. Nossa, então dá um maravilhoso. contraste muito bom. E tem muita gente que gosta de comer comida com banana, né? Então por isso que veio essa ideia da banana. E teve alguma que você fez assim, que você falou, putz, isso não deu certo, não vai rolar de estar no cardápio, essa aqui. Então, eu tenho uma pizza de berinjela lá que vende super bem. Só que a primeira edição que eu fiz dela, eu fiz um antepasto de berinjela antes. Aí eu montei a pizza com esse antepasto e coloquei mussarela.
Eu não gostei, eu achei que ficou meio, sei lá, queimava a língua, eu achei que ficou meio esquisita. A de berinjela que a gente usa hoje, que é anéis de berinjela com queijo parmesão em cima, é mais saborosa. Bom, esse papo tá me deixando... Nossa. Depois a gente... Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma crítica pra todos os convidados que vêm aqui, viu, gente? Tiaguinho, corta pra mim aqui, que agora eu vou passar uma vergonha sozinho aqui. Todo mundo vem aqui e ninguém come, vocês sabiam? As pessoas ficam com Sério? vergonha. Então eu já vou começar aqui. Peguei a minha talagada da pizza, da Grillz aqui. E vou comer, ó. Daqui a pouco Opa. você não vai comer? Dá. Lógico, eu vou. Qual que é a sua preferida mesmo? Mafiosa. A mafiosa. Ah, mafiosa. Então, E aí, você ela tá era tão inusitada que eu falei assim, que nome que eu vou dar pra essa pizza, gente? Eu fiquei pensando, falei assim, eu vou pôr uma mafiosa no nome dela. Mas tem uma coisa, você não vai poder fugir agora. Você falou que tá comendo muita pizza, dá uma enjoada. Dá uma enjoada, assim? Enjoa. Porque é até o cheiro da pizza, né? Porque Que você pizza sentir boa, gente. todos os dias. Olha, já enjoa. peguei, já fui no Eu trouxe capricho. fresquinho, fiz agora de tarde. Não, eu vi. Você chegou aqui, tá quente. Ó, o que eu acho legal da sua pizza é que ela não tem uma massa muito grossa, mas tem uma massa saborosa. Isso é muito Então, essa massa, pra eu conseguir desenvolver ela, o que acontece? Eu participo de um grupo de mães também. Porque quando o Lourenço nasceu, eu entrei Vocês são nesse mães grupo. as duas, né? Sim. Depois a gente vai somos. falar disso. Aham. E aí, eu sei que nesse grupo tem muitas mães que os filhos têm intolerância à lactose. Então, eu falava assim, gente, eu preciso desenvolver uma massa que seja uma massa gostosa e leve e que não contenha leite por causa dessas mães. Então, eu tenho muitas mães que compram pizza lá por causa da minha massa, que não tem o leite, e aí elas pedem sem a mussarela, por exemplo, calabresa cebolada com molho, atum com cebola e tomate. Então você tem pizza sem mussarela também. Eu faço nesses casos, quando elas pedem. E o lance da fermentação da massa, como que é essa? Então, ela é de fermentação... A fermentação dela é de 62 horas. Agora eu não tô lembrando. Então é longa, Mas assim, é fermentação natural. Que legal. Por isso que ela é cara. mais leve mesmo. Hoje eu não vou fazer cena, não. Já vou pro meu segundo pedacinho. Pode Nossa, comer. tá uma delícia. E a massa dela... eu tenho uma criança que pede lá... a mãe dele já pede já faz um tempo já. E ele é autista, o menininho, é coisa mais linda. E ele gosta da pizza só da massa, ele não come recheio, nem molho, nem nada. E teve um dia que eu tava lá, eu fiz uma pizza em forma de coração e mandei pra ele. Mas porque eu sabia que ele gostava, então todas as vezes que a mãe dele pede pizza, ela pede. E aí eu mando essa pizza em forma de coração pra ele, né? Aí um dia, tipo assim, ele não é de conversar. Ele mandou uma mensagem falando pra mim. Ô, tia Paula, olha aqui. Eu gosto muito dessa pizza. Continua mandando sempre de coração. Ai, que ele demais. gostou. Isso é muito legal. Isso deve fazer você ganhar o dia. Mas vocês estão falando da maternidade, né? Ô, Dai, você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe com 34 anos. 34. Você já fez 34 anos já? Ah, não. Tem cara de novinha. Gente, eu vou fazer 36 no final do ano. Eu tenho me recuso 36. a falar minha idade. Não, mas você tem menos também, né? De 34. Você foi mãe com quantos anos, Paula? 24. 24. Você tem dois Não, filhos? 24 não, 23 eu tinha. Você tem dois filhos? Tenho 4 filhos. 4. Tem uma filha sua que te ajuda na pizzaria. Tem 3 meninos e a Duda, que é a que Duda é fica na parceira. pizzaria. Minha parceira. Tem quantos anos? Ela inclusive, amanhã é aniversário dela. 21 anos. 21 anos? Que legal, cara. Ela é mais velha, não? Não, ela é a segunda. A Duda é toda... E esse lance da maternidade pra vocês, junto com cuidar do resto da vida, como que funciona isso, cara? Então, olha, eu tive 2 lados da maternidade, né? Eu tive quando eu era mais nova, né? Que foi os 3 primeiros, que foi de um primeiro relacionamento que eu tive. E como eu era muito nova, você faz tudo sem nem ver. Eu fui criando eles, e eles são super bem criados. daí eu Nessa posso época nem você falar. não era empresária? Não, eu era dona de casa, não trabalhava fora nem nada, eu me dedicava só a eles mesmos. Então, tipo assim, era aquela loucura, sabe? Cuidando dos 3 e fazendo as coisas dos 3 junto, porque foram muito pertos e tal. Então, tipo assim, não tinha tempo de respirar e eu fiz
assim, super tranquila. Eu dava conta. Eu andava de ônibus com os 3, eu ia no shopping com os 3 passeava o dia não me inteiro. imagino. E eu falava assim, ó, não solta de mim, senão alguém rouba vocês. Aí, Já era em então, Ribeirão? assim, Isso? Sim, eu sempre morei em Ribeirão, nunca saí daqui. E aí, agora com o Lourenço, nossa, ele me dá um baile. É, cara. Eu não consigo andar de ônibus com o Lourenço de jeito nenhum. São fases. Ô, Dai, e a gente, eu e você, nós somos, toca aí, do Bronx, Aqui, do Quintino 2, hein, Bronx, cara? Isso aí. Apesar Quintino 2. que a Paula ela é nossa vizinha, né? Vizinha. Ela é Mas outra olha, ali. o primeiro lugar que eu morei enquanto eu morava com a minha mãe era no Simeone, pior ainda. Ah, você morou no Simeone? Do lado, Quintino 2. Simeone, tudo tudo pertinho, ali, tudo do ali. lado. Do Sabe o supermercado Lop Serve? Sei, Ela Lopes. mora até hoje na rua do Lop Serve, lá. Ah, muito bem. Eu tinha um Gente, grande amigo que morava naquela rua, Renatão, meu amigo de adolescência, assim. Renato. A mãe dele foi secretária ali no Spinelli, na escola Spinelli, durante muitos anos. Eu estudei no Spinelli. Você estudou? A primeira série eu fiz no Spinelli. A mãe dele era a Dona Isoldina, que cuidava lá, era secretária. Ah, eu não lembro do pessoal de lá, porque eu era muito pequena. Mas já do Orlando Jurca, que eu estudei também, eu você já foi pro lembro. Orlando Jurca Depois eu fui depois. pro Orlando. Orlando Juca foi um deputado aqui em Ribeirão Sim. Preto e Sim. conheço parte da família dele. Ó, aí daí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quintino, cara, eu sempre falo para as pessoas, né? Minha formação moral, intelectual, ela se deu no Quintino 2, numa época que a gente respeitava muito o professor, muito mesmo. Eu estudei minha vida toda no Spinelli, estudei no Spinelli de quando eu entrei com 7 anos de idade no Spinelli, saí do Spinelli com 17 anos direto para a faculdade, quando eu fiz Direito, não na ERP. Mas o Spinelli e as pessoas que conviviam comigo, de uma forma ou de outra, todas elas contribuíram com a minha formação, não só intelectual, acadêmica naquela época, né, mas moral também. E aí você fala, mas Maraca, no Quintino, haviam problemas? Pô, haviam. Eu tenho amigos que morreram, né? Sim. Na época, você pegou a época da guerra ali? Nossa, você tava ali? eu era bem novinha. É. Tinha uns 11 anos, Pois mas eu me lembro. tinha uma época, tipo 97, por aí, Isso, né? eu era bem nova. E, Paula, o pessoal até às vezes brincava, né? Que todos os dias em Ribeirão Preto tinha 1 ou 2 homicídios e a maioria aconteciam ali. Essa guerra envolvia muito Avelino Palma e Adelino Simeone, e o Quintino estava no meio. né? Dessa situação toda. Então, sabe o que eu lembro? Eu não sei, eu acho que você é muito nova, talvez você não vai lembrar. A gente tinha uma rádio comunitária ali, que era Pointer FM, chamava Pointer. Nossa, eu lembro. Você lembra da Pointer? Eu era da Pointer ali, e a gente... Nossa, deixa eu lembrar o nome do meu amigo que trabalhou nessa rádio também. o Gilson, Auriola, Aurimar, Nossa, agora eu não vou lembrar. Faz José muito Augusto Zafanella. Nossa, eu não vou lembrar agora. Então vamos, depois se você lembrar, você me Se eu fala. lembrar, eu te falo. Mas, cara, foi uma época assim que a gente ficava um pouco até assustado, Demais. né? Porque eu vi muitas Todos pessoas os que eu dias, conhecia morrendo, né? Só que, olha como são as coisas. A gente não foi afetado de maneira direta por essas ideias, né? E a gente acabou construindo. Mas para a mulher ter morado lá no Quintino, nessa situação e tal, era mais difícil assim? Ou você acha que... Eu acho que para mulher é difícil em qualquer bairro, em qualquer situação. Nessa época que teve essa guerra, eu era muito pequena, não me lembro muito bem. Mas o que eu não estudei no Quintino, né? Eu estudei no Dom Luiz do Amaral Mouzinho, que ficava no centro. Não, todo mundo queria estudar no Mouzinho, cara. Porque meus pais Mouzinho. estudaram lá Estudavam e no tal. Mouzinho, assim... Mouzinho era quase escola particular. Era quase escola particular, ainda mais naquela isso. fase, era a escola modelo, tinha várias atividades, a criança entrava de manhã e saía à tarde, tinha... Eu ia falar pra você que você era rica ali. A riquinha lá do Quintino. Não, mas você sabe que era muito difícil, né, conseguir uma vaga no Mouzinho. Eu sei. E tinha esse lance do transporte também, não era fácil. É uma brincadeira esse negócio, mas assim, que era diferenciado quem estudava no Mouzinho. Depois, quem ia pro colegial conseguia entrar num Otoniel. Nossa, o Otoniel Mota era o... E, infelizmente, né, essas escolas que foram tão importantes numa época, hoje elas não atraem mais tanto as pessoas como atraíam naquela época. E eu... Infelizmente, né? Eu estudei no Spinelli, que era uma escola assim... Hoje eu vou no Spinelli, eu vejo
a estrutura da escola hoje é muito melhor do que quando eu frequentava, muito melhor. Eu não tenho lembranças de lá, você acredita? O Orlando Jurka eu lembro. Primeiro ano, né? Foi a primeira série. Mas, assim, o Orlando Jurka eu já lembro muito bem, assim, da escola. Apesar que eu tenho lembranças da minha primeira série e não são boas lembranças. Eu era tímido demais. E eu acho que eu paquerava as meninas, né? Já com 7 anos ali, aquela coisa inocente mesmo. Mas eu tinha vergonha de falar com elas. E eu me lembro, cara, uma vez que uma dessas minhas amigas, levando a régua pra frente, ela foi passar e eu queria chamar atenção de alguma forma. Sabe o que eu fiz? Pus o pé na frente. Tadinha, ela bateu, ela caiu, ralou e tal. Intervalo inteiro de castigo, segurando a régua dela, de costa pra lousa. Imagina. Cara, louca, só que assim, funcionou. Né? Nunca mais eu fiz isso. Nunca. E, na verdade, quando eu fiz isso, a minha intenção não era jamais. Né? Mas era chamar a atenção. Eu queria que ela olhasse pra mim, né? Naquele momento. Então eu tenho muitas lembranças desse começo de escola e eu estudei no Spinelli numa época que tinha o chamado barracão. Só para vocês terem uma ideia, cara, não é que eu sou antigo, aquele que é em frente. Não, é assim, ó. Porque tem um negócio dentro da escola. Não, onde era o barracão, onde era esse de madeira que eu estudei. Né? Não, hoje agora ele é o último bloco. Ele foi construído de alvenaria mesmo, mas ele é o último bloco ali no Spinelli. Mas ele era um bloco de madeira. Por que esse bloco de madeira existia ali? Porque quando construíram o bairro, o alojamento dos pedreiros, do pessoal, era aquele bloco. Terminou de construir o bairro, aquele alojamento virou a escola. Então o Spinelli começou numa escola de madeira ali, e aí depois foram construindo os outros blocos e a escola foi aumentando. E o barracão continuava, tinha ainda a de madeira. Puseram fogo. Aí quando puseram fogo, aí que foram lá e construíram de alvenaria. O último bloco do Spinelli que foi construído foi... Você lembra de uma coisa que tinha nessa época, que os uniformes... Era muito bonitinho, que tipo assim, era camiseta branca com o símbolo da escola. Sim. E as saias das meninas eram de prega, azul marinho. Aí você usava uma conga, azul marinho também. Às vezes era conga mesmo. E pra educação física, o short era vermelho por baixo, porque a gente usava um shortinho por baixo, né, pra proteger. Cara, olha o cuidado que se tinha. Eu acho que eu tô descobrindo a idade da Paula, viu? Não fala a minha idade não, gente. Então, não fala a minha idade. Eu lembro disso, cara. Eu não lembro, assim, na minha E eu achava super legal, assim, esse negócio, sabe? De ter uniforme, da gente ir. E tinha uma coisa muito legal, porque a gente estudava de manhã. Eu sempre estudei de manhã. E à tarde era educação física. Você podia ir lá jogar o dia inteiro. Eu jogava vôlei, jogava basquete, jogava tudo. Eu também, eu aproveitava. Passava o dia na escola. Passava o dia na escola. Eu só não jogava futebol porque eu era muito ruim de bola. Quando eu jogava no gol. Então, por exemplo, eu joguei GESP, que era jogos estaduais, né, que era do governo do estado. Joguei jogos da primavera, jogos da primavera eram muito famosos e tal. Então eu adorava praticar esporte, mas o futebol era meu fraco, assim. Futebol eu nunca joguei também, não. Mas vôlei, nossa, eu era apaixonada. Eu jogo até hoje, né? É verdade. Assim, eu não era muito do esporte. Eu sempre fui uma garota quietinha, tímida, então ficava ali no cantinho. Gostava muito de dança, mas do esporte, educação física, não me apetecia muito, não. E eu estudei numa fase do Mouzinho que... eu lembro disso como se fosse hoje. Os meus pais, eles ficavam numa fila por muito tempo para conseguir a vaga. Para mim, para minha irmã, né? Porque eu tenho uma irmã mais velha e aquilo era... Aí um saía, dormia na fila, e entrava o outro, e ficava até que conseguiu a vaga. A escola era disputadíssima. Então, eu fiz assim... Disputadíssima. Eu fiz assim, da infância até o colegial, sair para a faculdade, né? Cursinho e faculdade. E era uma fase muito boa, muito gostosa. Mas, assim, Quintino... é minha vida, né? A gente sai de lá, mas o coração continua lá. Você sabe que quando eu mudei pro Quintino, as ruas ali eram de terra ainda. De terra. Eram ruas de terra. Eu também. Você pegou? Então... já descobriram. Já sabemos a idade. Eu também. Já estamos acertados. Era de terra. Eu tenho foto pequenininha andando assim na terra lá. Cara, mas e eu até conto isso, né, pro pessoal.
Eu tava fazendo aniversário disso. É que o Simeone foi feito depois do Quintino, né? O Simeone foi. O Quintino foi primeiro, né? O Quintino, tanto que a rua que eu morava, ela fazia divisa com o Simeone. Então eu lembro até hoje da cerca. Eu tenho uma história. A gente foi amigo. Ai, talvez. Mas eu era tímido, cara. Eu não conversava com as garotas. Nossa, gente, eu sempre fui amiga de todo mundo, em todos os lugares. Então, eu conhecia sempre a escola inteira. Mas pode ser que a gente tenha sido. Mas assim, o Quintino estava pronto já, como eu disse, ruas de terra e tal, e tinha uma cerca que separava a rua João Delibo ali do Simeone, né? Eu morava na João Amâncio, esquina com João Delibo, eu morava na esquina. Eu tinha uma bicicletinha, eu desci aquela rua correndo, e eu me lembro que eu fiquei de pendurado nessa cerca, eu não consegui brecar, e fiquei de pendurado nessa cerca, e eu via os pedreiros trabalhando para fazer o Simeone, né? O Simeone é inaugurado, eu me lembro da inauguração do Simeone, das pessoas mudando para o Simeone. Mas para quem não conseguir visualizar o que eu tô falando, cara, se pegar o filme Cidade de Deus, lembra do filme Cidade de Deus? O comecinho do filme é igualzinho, cara. Super muito parecido o comecinho do Cidade de Deus com o que era ali o Simeone Avelino. E aí eu fiquei... Eu lembro que eu caí da bicicleta ali, fiquei pendurado ali mesmo. Aí o Simeone foi inaugurado, comecei a fazer amigos no Simeone também, mas eu andava mais pro lado do Quintino 2, e a população no Quintino começou a fazer um movimento ali entre os moradores pedindo o asfalto. E deu certo. E aquele movimento acabou me inspirando para, junto com uns amiguinhos na época, aí eu já tinha 7 anos, mais ou menos, a gente começar a querer um lugar para jogar bola, para praticar esporte, para fazer alguma coisa, né? E eu me lembro que uma vez a gente comprou uma sacolinha cheia de ficha telefônica. Lembra da ficha telefônica? Eu lembro. Você não ficha, lembra? Não. Ficha telefônica de orelhão, amiga. Você não Ela já é da época do cartão. Cartão. Nós somos... Me passa vergonha, não tem. Claro que você lembra. Não lembro. A comida tá tão boa que tinha um negócio no meu dente aqui pra você analisar. Depois vocês me avisam se deu certo, tá? Eu acho que deu. Aí, eu tava falando da ficha, compramos um saquinho de ficha, a gente ia todo dia no orelhão ligar nas rádios em Ribeirão Preto. Ai, que legal. A gente ficava ligando nas rádios e falando assim, a gente queria uma quadra, a gente queria um campo, tal. Cara, em um dia a gente ligou, por coincidência, o secretário de obras ou de esporte, eu não lembro, tava nessa rádio, e aí eu lembro que o locutor falou assim, vai com os meninos lá, então, um dia ver e tal. Ele foi mesmo, a gente conseguiu o campo. Então, eu comecei a me interessar por política naquela época, porque, nós nos juntamos ali. Fizeram um movimento. Fizemos esse movimento, pedimos, conseguimos um campo ali no Quintino. Foi o primeiro campinho ali que teve. Então, eu falei, cara... Não, dá certo, né? Você sabe que eu tenho uma história um pouco parecida com a sua, assim, ó. Eu acho que é um pouco da índole da gente mesmo, de querer fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu morava lá, eu lembro que eu tinha alguns amigos que estudavam comigo, que passava dificuldade, alguma coisa, e eu sempre tive eu observava muitas pessoas para poder ver o que estava acontecendo. Quando eu percebia que estava acontecendo alguma coisa de errado, pelo jeito da pessoa agir, ou enfim, aconteceu com várias pessoas na minha vida, eu sempre fiz algum movimento para poder ajudar. E eu lembro que eu tive uma amiga, eu não vou nem citar o nome dela, porque eu não sei nem como que encontra a vida dela hoje, eu nunca mais tive contato. Que eles estavam passando fome na casa dela, tava todo mundo desempregado, o pai, ela tinha vários irmãos, sabe? E aí eu juntei todo mundo da escola, falei assim, a gente vai sair de casa em casa pedindo doação pra ela. Que legal, a gente conseguiu tanta coisa. Muito massa. Conseguimos móveis, roupa, mantimento. Aí acabou não ajudando só ela, acabou ajudando ela. E aí a gente descobriu que tinha outras pessoas também na escola que estavam passando dificuldade e acabou ajudando eles também. E aí a gente fazia sempre. E você ainda guarda isso, porque eu sei que você ainda faz algumas coisas. Você também, Daiane? Não, ela mais que eu, né? A Paula tem isso, né? Cara, como vocês viraram amigas assim, vocês duas? Nossa,
Então, Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem até aproveitar que vocês são amigas. E a Dai falou nossa, então assim, tipo, Dai, não é tudo que eu posso contar aqui. Eu esqueci de falar pra vocês, só tem uma coisa que eu peço pra vocês. Uma coisa. Que vocês contem no programa um segredo de vocês, tá? Eu peço pra todo mundo isso. Um segredo? Não precisa ser agora. É da gente ou da outra pessoa? Não. Fácil, né? Pode contar. Se você quiser contar da outra pessoa, mas melhor ainda. Eu adoro saber. Aí, mas assim, pode contar um segredo. Um segredo seu. E não precisa ser agora, tá? Se você quiser falar, não, mas eu quero contar agora, a gente vai parar pra te ouvir. Senão, até o final do programa, vocês vão me contar. Curiosidade, um segredo. Não. Um segredo. Segredíssimo. É isso aí. Tem segredo, Paulo? Eu tenho alguns. Então tá. Eu também tenho alguns. Eu tenho alguns dela também. Eu tenho alguns dela também. Que legal isso, hein, cara? Bom, então, me fala dessa amizade aí. Você quer começar? Tipo, porque foi uma coisa meio doida, né? Nossa amizade começou de uma forma tranquila. Na verdade, assim, ela conhece o Vinícius, que é o meu marido. Há muitos anos eles estudaram juntos no Mouzinho. Tanto ele quanto o irmão, eles sempre foram amigos. E aí, eu sempre encontrava a Dai em algum evento, alguma festinha, churrasco, alguma coisa que ela ia com o ex-marido dela. E esse contato foi sempre assim, encontrava e a gente batia bastante papo até, né, Dai? A gente conversava bastante. A gente conversava e tal, mas não saía era dali. Ali. A amizade só era ali. Naquele momento e ia embora. Quando ela se separou do marido dela, que foi onde a gente se aproximou. Porque eu senti que ela estava precisando de ajuda. De imediato, quando eu fiquei sabendo que eles tinham se separado, me ligou na hora. Eu já... Porque a Dai tem uma história toda... eu posso falar? Pode. A Dai, ela tem uma história bem, assim, difícil. Porque a Daiane, ela fez uma cirurgia cardíaca de emergência. A Dai... Eu troquei, né, uma válvula, coloquei uma válvula, uma CIA. Eu fechei uma CIA e coloquei uma válvula. Mas foi tudo bem? Foi tudo bem, mas assim, desde neném, eu faço acompanhamento no HC, então eu tenho uma história, assim, gigantesca com o Hospital das Clínicas também, até hoje. Que é massa, né? Vamos falar assim. Demais, gente. Eu falo muito bom. Eu, assim, tiro o chapéu pra lá, porque eles são profissionais excelentes. E eu passei por várias dificuldades, assim, na minha adolescência. Então, eu sempre fui uma garota poupada de tudo. Justamente por esse problema de coração que eu tenho, né? Porque eu não sou curada. Eu faço acompanhamento, eu fiz essa cirurgia para ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu vou levar isso pro resto da vida. E quando eu me casei e tal, eu fiquei um tempão pra decidir se ter filho ou não ter filho. E logo depois que eu casei, a gente ficou uns 6 anos, né? Nunca foi minha vontade ter filho, vou ser bem sincera. Porque eu vinha numa coisa de carreira, eu tava tão bem profissionalmente, eu tava tranquila. Só que na minha época, meu marido, ele tinha essa vontade. Essa época você já tinha feito faculdade? Eu já tinha me formado. Eu me formei em 2011 em jornalismo, depois eu fiz linguagens midiáticas, fiz marketing, um monte de coisa aí. E aí eu comecei a entrar numa fase que eu comecei a sentir, a doença começou a mostrar. Falando, não, você tem um problema sério de coração, está aqui, e você tem que olhar para ele com mais atenção. Não dá para sair vivendo assim, como se nada estivesse acontecendo. E aí eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter inchaço nas pernas, comecei a ter muita falta de ar, assim, a carreira decolando. E nessa fase, e o marido também querendo filho, aquela situação toda. E aí, nós fomos para São Paulo, inclusive o meu médico do HC, ele chama Fernando Amaral, se ele estiver ouvindo, ele é um fofo, cuida de mim desde muito neném. Legal. E hoje ele é um senhor, nem sei se ele tá no HC, eu acho que ele só tá em consultório. E aí ele falou assim, não tem mais como esperar. Você vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica para tentar melhorar. Para ter qualidade de vida, a gente vai ter que fazer, não tem mais jeito.
E aí foi quando ele me indicou para um outro médico, né, que era especialista no problema cardíaco que eu tenho uma doença que é uma transposição congênita, né? Só que esse médico, que é o Dr. Francisco, ele só faz essa cirurgia em nenéns, ele dificilmente faz em adultos. E aí eu fui, né, indicada pelo Fernando Amaral, por uma consulta. Ele falou assim, não, você tem que internar semana que vem para fazer essa cirurgia. Só que tem um porém. A gente vai ter que colocar uma válvula aí nesse coração. Falei, naquela hora eu já não tava nem aí. Eu só queria ficar bem, só queria voltar a ter uma qualidade de vida melhor, né? Aí ele falou assim, mas é o seguinte, você vai ter que colocar essa válvula, mas a gente tem 2 opções. Ou a gente põe uma válvula mecânica, ou a gente põe uma válvula biológica. Mecânica. Você não vai precisar mais fazer cirurgia, a gente vai fazer agora. E você vai tomar um anticoagulante pro resto da sua vida. Vida que segue, no melhor dos cenários. Beleza. Um anticoagulante tipo uma S, assim. Mas seria injetável, algo assim, simples. E a biológica? Você vai ter que fazer essa cirurgia de novo para trocar essa válvula daqui uns... Ela tem um tempo. Tem um tempo. Daqui uns 5 anos, no máximo. Se for tudo bem. Eu falei, vou de mecânica, né? Lógico. Não quero. Só que a mecânica você não vai poder ser mãe, você não vai poder ter filhos. Ai, cara. Aí você fica assim, uou, como assim, né? Tipo, era um assunto que eu nem pensava até então. A gente sempre vai adiando, mulher vai adiando essa situação, né? E eu queria ter filhos, né? Como qualquer casal, mas não para decidir naquele momento. Saí de lá arrasada. Falei, imagina, não tem como decidir isso assim. Tava tudo indo tão bom, né? Tudo indo tão maravilhoso. Aí, tá tudo resolvido. Vou pôr a mecânica resolvido. E aí eu cheguei em casa, né? Porque nesse dia eu fui sozinha no médico. Apresentei, né, pro meu marido na época a situação. E eu lembro como se fosse hoje. O médico falou assim, não, mas você não vai decidir isso sozinha. Você é casada, vocês são um casal, tem muito tempo, né? Vocês têm que conversar, não é assim. Por mais que, né? A vida é da mulher, né? Era minha, era o meu corpo, né? Tudo bem, a gente conversou e tal. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, putz, não vou poder ser mãe. Como é que vai ser minha vida sem um filho? Será que lá na frente eu vou me arrepender dessa decisão, sabe? Aí, conversando, depois de muito, assim, discutir em mesa com outros médicos, todo mundo chegou a um consenso que seria o ideal por a biológica. Por quê? Porque eu era jovem, né? E era muito provável que eu ia me arrepender de não querer ter filhos, segundo, né? Enfim. E eu tava bem, relativamente, né? Posso contar o segredo dela agora? A Paula não se segura. Pode, amiga. O ex dela forçou ela a fazer a biológica. Porque ele queria ter filho. Era muito desejo dele de ter filho, assim, Mas sabe? depois eu conto o meu, viu? Eu acabo contando. E foi mais assim dele. Essa parte, não, porque... mas você decide. Eu quero, mas é você que decide. Sabe umas coisas assim? Eu falei, eu entendi. Tipo, ele não quis demonstrar que ele queria aquilo, mas ele ficava toda hora... todo mundo quer ser... Ele tipo, meio que impôs, assim, de certa forma. E aí, a gente fez a cirurgia. Um médico que não era acostumado a fazer cirurgias em adultos fez a minha cirurgia. Foi um sucesso. Eu fiz no Hospital São Lucas, com a equipe do HCM... participando também, que o Fernando participou, mas eu fiz no São Lucas com o Dr. Francisco. E foi um sucesso a cirurgia. Minha vida, assim, no dia seguinte eu já era outra pessoa. Isso daí a gente tá rodando pra poder chegar onde você perguntou, fato, que é onde começou a nossa amizade. Aí, como aconteceu isso com ela, da saúde... que ela teve esse problema de saúde, nessa época eu já fiquei mais alerta com ela. Eu já fiquei assim, aí eu perguntei, e aí, Daia, de vez em quando eu mandava mensagem, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Mas mesmo assim, ainda a gente tinha uma certa distância. Sim. Aí aconteceram outras coisas bem legais na vida dela. Aí
Aí comecei a melhorar, o corpo foi, assim, se adaptando. A cirurgia, como eu falei, foi um sucesso. Eu acabei colocando uma prótese que era de válvula. A válvula era feita de boi. Então, o prazo, a duração ia ser muito maior do que se eu tivesse colocado a outra, né? Então, biológica, a biológica, mas outro material. Exatamente. E aí, depois de 3 anos, assim, da cirurgia, eu engravidei. Entrou na pandemia, não? Entrou na pandemia. Não tinha TV na casa dela. Então, imagina, olha a minha situação. Grupo de risco de pandemia, cardiopata, né? Ainda. Grupo de risco, grávida. Fiquei, assim, 1 ano em casa, fechada. Cara, que louco. Trabalhando home office. Era coordenadora de marketing naquela época. Trabalhava igual maluca, então tinha equipe pra gerenciar. E isso foi em 2020? 2020, final de 19 para 2000, porque o boom da pandemia foi início de 2020, né, em março. Eu descobri que eu tava grávida no comecinho do ano, e aí foi aquela catástrofe, né, todo mundo em casa. Eu não colocava o pé na rua, porque eu tinha as 2 situações. Eu lembro do seu chá revelação online. Meu chá revelação foi online. Foi uma questão toda, porque eu, mesmo não estando grávida... Você viu como que eu já tava alerta nela nessa época? Aí eu já tava acompanhando já tava me acompanhando. Ela mandava mensagem direto. E a gravidez foi super tranquila. Mais uma surpresa, porque até então eu não podia nem ter filho, né? Diante de toda aquela situação. Minha gravidez foi super, super tranquila. Eu acredito que é muito psicológico da gente, assim, sabe? Diante de várias questões, mas mesmo assim você consegue trabalhar, você consegue... Você tem uma crença também, assim? Você acha que isso... Com certeza, com certeza. Eu sou espírita, mas tenho desse lance de crença, de ter... Toda religião eu sou. Acredito em tudo. Tudo que me fala. Que faz o bem, né? Exatamente. Eu não sei. E de ter aquilo, de achar que vai dar certo, assim, sabe? Uma coisa muito louca. Eu tinha certeza que a cirurgia ia dar certo. Eu tinha certeza que minha gravidez ia ser... Não ia ser igual a de todo mundo, né? Como não foi. Eu tive que fazer exames que uma gestante não faria, mas eu precisei passar. Eu fiz acompanhamento em hospitais de São Paulo, porque aqui não tinha uma máquina específica para ver o meu coração e ver o coração da minha neném. Então, eram várias questões. E aí, pandemia, grupo de risco gravidez, neném nasceu. E trabalho, né? Enorme. Neném nasceu em setembro. Aí eu comecei a perceber estranho, o marido estranho, né? Um tanto quanto agressivo, assim, a gente, né, falou, gente, mas... Sem paciência. Sem paciência, ausente, na reta final da minha gravidez, eu lembro de ficar noites, assim, sozinha. Grávida, de quase 9 meses, e eu sempre no trabalho até mais tarde... Sabe, umas coisas assim, eu falei, gente, mas até então, imagina, porque era um relacionamento de adolescência, primeiro namorado, inclusive a gente se conheceu, eram amigos lá no Mouzinho e tal. E aí foi levando a Maitê, nasceu o parto da Maitê, foi um parto normal, acredite se quiser. Nossa, que legal, cara. Foi totalmente humanizado e foi normal, por quê? Você também... Eu sou forte, foi. Essa eu não sabia não, pra mim tinha sido cesárea. Não, então, porque... Nossa, eu tive cesárea, por que será? Então, não sei, amiga, não sei te dizer. Mas eu tava preparada pra cesárea, tanto que eu não fiz nada. Eu não sabia nem, se vou ser bem sincera, eu não sabia nem como funcionava pra se ter uma criança em parto normal, porque eu não estudei, porque eu já sabia que ia ser cesárea, então eu fiz, meu psicológico tava em cesárea. Eu fiz o teste da anestesia, eu tava, assim, preparada pra fazer uma cesárea. Só que a Maitê nasceu um pouquinho antes, ela nasceu de 8 meses, 8 para 9. E, assim, foi uma coisa muito louca, porque eu trabalhei até 5 horas da tarde, numa sexta-feira, fiz reunião, sentada com barrigão, sentindo uma coisa estranha, assim, sabe? Não sabia que era, né? Que era contração, não era nada. No sábado, eu fui pro hospital só pra ver o que estava acontecendo. Eu já tava com 5 dedos de dilatação. Nossa. Meu médico falou assim, não, agora você vai ter ela de parto normal. Eu falei assim, eu não vou, porque eu não vou aguentar. Isso não está no cronograma, né? Um parto normal, uma pessoa recém-operada, cardiopata, vai ter uma criança de parto normal.
E ela veio de parto normal, Que legal, sem tá. anestesia. Que Pô. bom. E aí, vamos voltar na amizade. Então, aí nessa fase que ela descobriu que o marido dela estava traindo ela Isso, com uma secretária do trabalho dela. Rolou uma traição. Rolou uma Ele traição. traiu ela na época que ela tinha acabado de ter E neném. a pessoa trabalhava com você? Trabalhava Trabalhava com ele. Então, o que acontece? Eu fiquei sabendo através de uma outra pessoa, não foi dela. Uhum. Quando eu fiquei sabendo, no mesmo dia eu liguei pra ela. Eu falei assim, Daiane, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Você tá precisando de alguma coisa? Eu desesperada, né? E ela, tipo assim, ela chorava desesperadamente porque ela não tava tinha acreditando. caído a ficha dela ainda. Uhum. Aí ela falava assim, eu não consigo entender o que tá acontecendo, porque agora que era o momento pra gente estar junto e tal. Tá. Só fazer o Thiaguinho, ele tinha mostrado no geral, ele desistiu de mostrar, porque toda hora eu tô beliscando a pizza aqui, então eu não vou ficar mostrando maraca mais belisco. Pode falar, Paula. E aí, o que acontece? Aí, nessa época, eu grudei nela. Grudou, Falei assim, não. literalmente. Eu sabia que ela era órfã de mãe, que a mãe dela já tinha falecido. Eu não sabia a história, mas eu sabia que ela não tinha mãe. E que o pai dela já era idoso. Então, eu falei assim, gente, ela tá sozinha com essa filha. No Exato. pior momento da vida dela, dentro de uma pandemia. E, tipo assim, com o cara... Porque a Daiane, ela é o tipo de mulher... Sabe aquelas mulheres que sonham com casamento perfeito, Foi. toda princesa e essas coisas? Foi, a Dai né? é assim. Eu já sou bruta, eu já Sonhadora. sou... Sabe, já... não- Romântica, Ela é tipo, Você é romântica. bruta, você não sonhou com um casamento? Não, assim? nunca me casei. Mas assim, não, você é casado. Não, você... mas eu nunca me casei na igreja, de Não, noiva, você não essas casou coisas, na não. igreja, mas casou. Nem no cartório. Não, tá escrito solteira no meu documento até Tá, hoje. mas você não sonhou assim? Não, nunca teve tive o essa- sonho, não. Pra mim, não. Só que eu sabia que era o sonho dela, que ela realizou, que era o príncipe dela. Então, eu me coloquei no lugar dela e falei assim, gente, essa menina sozinha com essa criança, eu não vou deixar. E aí ela tipo grudou, assim, aí eu grudei nela literalmente. totalmente. Falei assim, literalmente. não. Aí eu ligava, como que você tá, não sei o quê. Tem outro segredo. Foi. Vai, Paula. Solta. Nossa. Dela, tudo dela. Não, e o seu? Eu não vou te contar os seus. Vou te contar os seus. Não, pode soltar. Mas o segredo dela. Eu consegui prevenir ela de Nossa, várias cometer coisas. um assassinato. Foi. Porque, assim, é uma coisa tão louca. A gente Você ri? ri. Ela tá- Não, é porque hoje é engraçado. E ela falou que a E gente eu ia falei rir um disso. dia no dia, eu falei pra ela, depois que a Falou. gente tinha conversado, eu falei Falou. assim, amigo, um dia a gente vai estar sentada, a gente vai estar rindo disso. Ela Disso. chorando. Eu Né? chorando, Ó, desesperada. amiga, um dia nós vamos num podcast falar disso e dar risada. A gente não sabia que Não ia sei, ser um podcast. mas que ia ter esse momento. Apesar que você falou mesmo isso, meu Deus. E ela pegou e falou isso aí ela Deixa eu desesperada, explicar, chorando, deixa eu explicar, chorando. porque quem tá acompanhando falou assim, mas de repente rolou um silêncio total e tal. Que chegou um recado pra gente que a Paula tava falando um pouco longe do microfone. Aí, Nossa, eu aí falo todo tão mundo ficou. alto, gente. E assim, por coincidência, todo mundo olhou e fez o silêncio assim pra ver. Mas já acontece, Gente, viu? foi É mal. culpa minha, porque eu já olhei com aquela cara, né? Mas é que eu falo tão alto que eu faço assim, meu Deus, italiana, né? Mas e aí, Paula? Então, aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, não vou deixar essa menina sozinha de jeito nenhum. Ela literalmente virou minha mãe. Falei, não vou deixar Virou ela sozinha assim. de jeito nenhum. As dores delas são minhas e, tipo assim, Da irmã mais velha. Ela não quer que ela verdade. pode falar mãe, eu não ligo, não. Não, Porque irmã mais eu velha. adotei mesmo. Aí eu falava Adotou. pra ela, falava assim, Dai, isso vai passar, calma. Eu falava, você Mas- vai tomar, você tá amamentando, você precisa dar leite pra sua filha, esquece isso, reza, eu vou estar rezando junto com você, vai Vou lá tomar um buscar. chá de camomila. Toma chá, eu falava pra ela, Nossa, eu odeio camomila de tanto que ela falava eu que eu tomo tomava chá de camomila pra você acalmar. Você quer que eu vou aí na sua casa? Eu já tô acalmando, já. Não, sozinha, com uma recém-nascida. Assim, né? Licença maternidade. Você tava ainda meio que num estado puerperal ainda. Com se for- certeza. Por isso com que eu falei certeza. assim, gente, que situação no pior momento. Que, tipo assim, eu tive depressão pós-parto, eu sei que é a coisa mais horrível do mundo. É. Aí eu falo assim, meu, imagina com todos esses problemas se der uma depressão pós-parto nela. Vai ser Aí muito vocês, forte. desde então, vocês têm uma ligação bem forte, assim. de Bem amizade. forte. É muito forte. E aí, cara, e deu tudo certo. Sua menina tá com quantos anos hoje? Minha menina vai fazer 3 anos. Coisa mais dia linda
7 de setembro. Que massa, cara, que demais. Parabéns, viu? Ai, obrigada. Parabéns, e assim, né? é uma superação, mais uma. Muito bom. Parabéns. Vida, Isso né? é legal demais. Não é? E aí, vamos voltar para agora e o segredo da Paula, a gente conta depois, né? Mas vamos perguntar para Paula o segredo da pizza dela aqui. Ô, Paula. Eu tô com medo desse segredo. Não, agora vamos voltar a falar de empreender. Isso, Além da pizza, cara, quando você... Foi tudo meio que perto, assim, pizzaria, antes, o salão de beleza. Eu sempre fui empreendedora, desde criança. Você trabalhou na Seretran, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 14 anos. Porque eu morava com os meus avós e eu precisava ajudar eles. Você estava em que bairro nessa época? No Dutra. Já estava lá no Dutra. Já no Dutra. Estudava no Geni e morava no Dutra. Então, eu trabalhava numa loja, né? E com 14 anos comecei a trabalhar nessa loja. Depois eu fui para uma contabilidade. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei numa loja que chama Abruzzi, você deve conhecer. E trabalhei 11 anos lá. Sempre fui, tipo assim, a melhor vendedora que tinha na loja. A gente é de uma época também que tinha, por exemplo, a Abruzzi, a Bunnies, né? A Bunnies era... Que eram as lojas top da cidade. Zump, né? E eu ganhava tanta roupa naquela Abruzzi, porque o meu manequim era o número das roupas de demonstração deles lá. Então, toda vez que eles chegavam para demonstrar, para mostrar o mostruário deles, eu ficava com metade das peças. Eles davam para mim usar para poder mostrar na loja. Nossa, olha que maravilha. Eu já fui modelo também nessa época. Eu fui modelo também. Tem gente que duvida aqui ainda, mas eu fui modelo de pé. É a única coisa que daria certo pra mim. Modelo de pé. Modelo de pé. Nunca ouvi Você lembra da Grandene e tal? Fiz umas fotos pro Raider. Nossa, que Você legal. pode vender foto, então, do seu pé pros árabes. Eles sempre pedem. Tô pedindo pra eu mostrar o pé, não, agora. Primeiro, não, mas ó, eu posso falar? Eu não posso entrar naquele TikTok, gente, que os árabes ficam pedindo pra mim mandar foto do pé. Não, mas do meu eles não vão querer, não. O meu pé é um pé número 44, cara. É um pé grande. Mas na época Quando era um eles pé me pediam, padrão. você podia me mandar uma foto, né? Porque eu mando seu pé pra eles. Quem sabe? Mas era um pé padrão também pra época, né? E assim, eu tenho mesmo, os dedos são assimétricos. Certinho. Só que hoje eu tenho um grande problema. Eu joguei basquete na minha adolescência. E eu adquiri eu achava que chamasse esporão aquilo, mas não é, uma calcificação do tendão. Na verdade, é uma tendinite. O meu tendão começou a virar um osso, assim. Então, aí eu comecei a ter um calo atrás, em cima do calcanhar ali, eu tenho um calinho, assim. E já não é mais o mesmo pé que já foi um dia. E outra coisa, né? Aí você vai ficando mais velho, vai crescendo aqueles cabelinhos no dedo, assim. Tem que tirar. Só dá uma raspadinha. Mas, cara, você foi modelo também? Eu fui modelo de passarela. Porque como eu sou alta, eu tenho 1,76 m. Eu pesava 49 quilos. Eu tinha todo estereótipo de modelo de passarela. Então, eu desfilei por uma época, ganhei dinheiro desfilando, fui convidada para ir para fora. Eu não fui por causa dos meus avós. Não, poderíamos ter mais uma Gisele Bündchen aqui no Brasil. Então, olha, as propostas eram muito boas. Bela Gamba. Era para mim ir para o Japão, para a Suíça. Eu não fui por causa dos meus avós, porque eu não tinha coragem de deixar eles. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15, 16 anos. Ainda era menor de idade. Ô, Paulo, e as suas tatuas aí? Quantas você tem, cara? Eu tenho 50 tatuagens, 50? Gente. O pessoal fala que não pode ter número par, não é isso? 51 eu tenho, porque eu fiz uma aqui, ó. O que tá escrito aí? Cuti. Eu pensei que tava alguma coisa árabe, assim. Não é fofo, depois olha você lá. olha, é um porque olha lá, é um sorrisinho, olha. Eu vi. Nossa, essa eu não conhecia. Mas no começo eu pensei, alguma coisa árabe que tá escrito ali e tal. Cuti. Qual foi a primeira? A primeira que eu fiz foi um aviãozinho de papel que eu tenho aqui, Você tem uns dizeres aí também, né? Dá pra ver aqui? Dá. Um aviãozinho de papel, essa foi a primeira. Aí depois eu fiz essa aqui, que são os meus filhos. Mas aí tem 3. Você tem 4? Não, tem 4, ó. Eu fiz o quarto. Bom. Tinha só 3, eu fiz o quarto. Por favor, né? Faltando filho. Tem vários. Tem várias histórias. Essa aqui eu fiz dedicada à avó do Vinícius, que faleceu. Mas você tem que mostrar lá. Você só tá falando e não tá mostrando. Vou mostrar, gente. Olha. Mostra. Essa aqui, ó.
A avó do seu A avó neto. do Vinícius. Quer dizer, a avó do seu filho. Meu marido. A avó do seu marido. Essa aqui é uma fênix. Dá pra ver? Aqui, ó. É uma fênix. Porque eu surjo, às vezes, das cinzas. Muito bom. Você tem também? Tem Eu tenho. E essa aqui é muito legal, que fala assim, ó. Deus é maior que altos e baixos. E tem umas montanhas aí. É isso, altos e baixos. Deus é maior que altos e baixos. Muito bem. Deus é God aí, no caso. Tem muita coisa. Essa daqui eu fiz com as minhas primas. Essa aqui tem um significado muito forte pra mim, que é isso que eu falava pra Daiane. Eu falava assim, ó, o mundo dá voltas. Hoje você tá por baixo, mas amanhã você vai estar por cima. E aí mostra, né, que o mundo gira, né, tem todas as fases e que tudo passa. Vocês são mó amigas, mas não fizeram uma tatu juntas. A gente precisa fazer, né? Precisa, né? Ensaiamos várias coisas e... Já vão, depois você pensa em fazer a 51 já. 51 é essa. Você tem quantas? Eu tenho 4. Quatro. Eu tenho um coração, né? Que é um coração que tem muita representatividade. Lógico. Lógico, coração pra mim é Você fez logo depois da cirurgia, Foi. né? Eu lembro. Foi logo depois da cirurgia, fiz a data da cirurgia e tenho o nome da minha filha. Maite. O nome da minha filha aqui. Coisa mais linda. Minha filha e tenho outras aí. Entendi. No corpo. Uma pimenta, amigo. Não tem pimenta. Pimenta não, amigo. Olha, eu tatuei o nome das namoradas do Max, que trabalha comigo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Nossa, é muitas. Nossa! Nenhuma aqui, cara. Nenhuma. Nossa, não tem nenhuma, Você não tem nenhuma, Max. Max. Tadinho do Max. Por que ele tem Vamos fazer vou fazer um podcast só. Arrume uma namorada pro Faz Max. uma campanha. Fazer uma campanha no meu Instagram. Arrume uma namorada pro Max. Ele gostou da ideia, hein? Né? Ó, gente, então agora vamos continuar, porque eu tenho muita coisa que eu quero perguntar pra vocês e depois não dá tempo de eu perguntar tudo. Você sofreu preconceito, você já falou? Sim, muito. Você consegue falar? Como foi? Nossa, na época de faculdade... Assim, eu sempre fui a única, né? Nos ambientes que eu frequentava. Na escola, depois faculdade, eu fiz faculdade particular na época. Onde você fez? No COC, na época eu fui era COC, agora é Estácio. SEB. Então, era praticamente eu e mais uma no máximo. E eu me lembro que eu tive um episódio muito sério de racismo, de preconceito na faculdade, enfim. Demorou muito para abrir essa história, né? Só quem tava na turma, né? As pessoas ali, os alunos sabiam, e professora também envolvida na situação, mas eu tive professora que falou para mim assim, não, ali na próxima aula de TV, você tem que vir, todas as meninas têm que vir ajeitadas, de preferência de escova no cabelo. Eu nunca usei escova, né, tipo, não fazia parte da minha identidade. Tem que vir de escova. Eu falei assim, não, eu não vou vir de escova, né, pensei, gente, por quê? E essa professora nunca me chamava pra ser uma âncora, testar como âncora. E quando ela me chamava, era sempre num tom de brincadeira. Cara, que foda. Não, muito, muito foda. Um tom pesado. O que aconteceu? Eu comecei a pegar ranço, aversão de TV. Então, eu fiz uma faculdade de comunicação, fiz faculdade de jornalismo, e a matéria de TV era a matéria que eu mais odiava, porque eu sabia que precisava, em alguns momentos, ir pro vídeo, e eu não queria, porque eu me sentia julgada. Ela te colocava fora de um padrão que ela achava que deveria ser. Exatamente. Então, as meninas da minha sala, que tinham aquele padrão loiras, cabelo, sabe, lisos, mais ajeitadinhas, assim, sabe? Tô sendo bem sincera. Elas sempre ficavam em papel de destaque, assim, sabe? E aquilo era horrível, porque hoje eu falo, depois de muito tempo, né? Depois que eu me formei, que eu saí com essa falta. Falei, putz, eu fiz uma faculdade tão bacana, que eu gostava tanto. E eu me via sempre escolhendo situações assim. Eu vou ficar atrás das câmeras. Eu vou fazer produção, eu vou fazer qualquer outra coisa que não precise aparecer. E assim, vamos falar de jornalismo, né? E aí tem um grande nome de jornalismo que é Ribeirão Pretano e que eu acho que
que é o Heraldo... O Heraldo. O Heraldo... Ribeiro? Ai, meu Deus, me deu um branco aqui. Mas o Heraldo, ele foi o primeiro negro a apresentar o Jornal Nacional, né? E De Ribeirão, não sabia. Ele era de Ribeirão. Aliás, ele no Simeone, ele morou no Simeone. E ele é um grande exemplo. E hoje você tem, por exemplo, a Maju Coutinho também. Não, hoje, assim, são várias referências, assim, né? Então, hoje, uma menina negra que faz uma faculdade de jornalismo, que faz uma faculdade de comunicação, TV, enfim, ela tem em quem se inspirar, ela tem em quem falar assim, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa. Até mesmo aqui no interior, assim, sabe? E é possível... Principalmente agora com a internet, né? Já deu um tempo da internet. Então, antes, a gente ficava muito restrita a veículos de grande massa, assim. Hoje, tem a internet que abre a porta, né, para outras vitrines de apresentadores. Então, você tem essa referência, você se sente, né? Se sente igual. Mas foi um momento muito, muito chato, assim, intenso. Não, cara, mas assim, eu acho que essas coisas têm que te fortalecer. Com certeza, te deixar com mais certeza. Forte. É o Heraldo Pereira. Heraldo Pereira. Que sempre que pode vem em Ribeirão, tá sempre conversando com as pessoas, gente boa demais. Paula, e você? Aí você durante a pandemia, você abriu o salão, abriu a pizzaria... Não, eu abri antes da pandemia. O salão? O salão e a pizzaria. Aí, que aconteceu? A pizzaria você abriu por quê? Você gostava de fazer pizza? Não, porque eu pensei nas duas hipóteses que eu queria ganhar dinheiro. Ou é comida ou é cabelo. Ou é beleza. Ou beleza ou comida. Um dos dois faz vai ter sentido, que dar né? certo. Porque todo mundo fala assim, que comida todo mundo tem que comer, então vão comprar. E que as mulheres às gastavam vezes ficam muito até sem comer pra gastar. Exatamente. Então eu pensei, falei assim, olha, beleza, eu sei que é uma coisa. E quando eu era criança, eu falava... Eu tenho uma amiga de infância que chama Letícia, que eu falava assim, amiga, quando a gente crescer, a gente vai ter um salão de cabeleireiro e a gente vai trabalhar juntas. Aí ela falava assim, ai, será? Ela é cabeleireira desde sempre. Eu não, trabalhei no Detran e tal. Quando eu fiz o curso, eu liguei pra ela, eu fiquei emocionada quando eu me dei conta. Eu tava lavando o primeiro cabelo lá. Aí eu lembrei, eu falei assim, eu vou ligar pra Letícia. Eu falei assim, Letícia, a gente vai trabalhar junto porque eu vou virar cabeleireira. Você lembra que a gente falava quando era criança? Ela, não lembro. Ela não lembrou? Não lembrou. Ai, como assim? Você não lembra? A gente nunca trabalhou junto, infelizmente. Mas, tipo assim, eu lembrei que eu tinha falado, prometido. E eu me especializei em mechas, eu fiz vários cursos, fui pra São Paulo. Tudo que você imaginar de curso eu fiz. Eu era muito boa como cabeleireira. Só que aí na pandemia eu tive que fechar o salão. Porque eu não conseguia trabalhar nas casas das pessoas escondida. Lavar cabelo dentro do banheiro da pessoa, a pessoa voltar pra você escovar. Eu não gosto dessas coisas, sabe? Aí eu falei assim, não, desse jeito eu não consigo. Não dá pra eu trabalhar. Eu vou me dedicar à pizzaria. Aí eu tive uma outra ideia na pizzaria. Eu falei assim, olha, todo mundo tá comprando, mas ainda tá com receio do que tá contaminado e o que não está contaminado. Então, aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para poder deixar as pessoas com um pouco mais de segurança de poder comprar a pizza. Aí eu descobri uma hot pack, que é um saquinho térmico e que vai lacrado. Então, tipo assim, a pizza saía do forno, a gente já colocava no saquinho. Não tinha contato nenhum e pela temperatura ela saía isenta de estar contaminada. E aí eu comecei a vender muito, porque aí eu fazia... Foi onde eu comecei a divulgar muito pelo meu perfil da pizzaria. Eu falava assim, ó... eu filmava eu lá falando, olha, a pizza tá saindo do forno, a gente já coloca legal, aqui. Cara. Tá vendo que eu tô tirando, já colocando. Você tem quase 100 mil seguidores hoje, né? Eu tenho 100 mil. 100 mil. Na época, você já tinha bastante ou você foi criando isso? Eu tenho um outro perfil que é particular, eu tenho 5.900. Eu tenho, até que eu tenho... Na época eu tinha acho que uns 20 mil, 20 e poucos mil. Mas começou com esse negócio do grupo de empreendedores e eu sempre incentivando. Eu também participei de um evento aqui em Ribeirão, não sei se você já ouviu falar, meus doces 15 anos.
Eu gosto dessas coisas, não adianta. Eu adoro me envolver. Na hora que eu vejo, eu já tô lá no meio já. Então, tipo assim, eu sempre envolvida nessas coisas, sabe? Então, acaba chamando pessoas pra perto de você, pra pedindo ajuda ou alguma coisa. Aí eu comecei a fazer algumas lives também no meu perfil do Instagram pra poder incentivar quem não estava trabalhando em nada. Por exemplo, eu vi que muitos homens perderam o trabalho ou tiveram que tirar férias e ficar em casa, que não era remunerada na época da pandemia. Aí eu abria a live e falava com algumas das minhas seguidoras, eu falava assim, gente, se vocês não sabem de onde tirar o dinheiro, o que você sabe fazer na sua casa que você faz bem? De comida, alguma coisa assim. Você borda um pano de prato, você faz um crochê... Que é, inclusive, que eu falei pra sua esposa. Eu falei assim, você faz uma comida gostosa, você faz um pão, um bolo. Vamos começar a divulgar isso. Tem o grupo, põe lá no grupo, começa... vai tirando foto, cria uma página. Todo mundo tem que comer, gente. E ninguém vai ficar saindo pra comer. A gente tem medo de ir até no supermercado. É mais fácil de comprar de você que tá ali pertinho, você vai entregar, do que a pessoa sair pra ir buscar em algum lugar. E isso incentivou muito elas. Muito. E aí meu perfil cresceu muito rápido, assim, nessa época. Cara, que legal, que massa. E porque hoje em dia tem muita gente que consegue ganhar dinheiro só com a internet, né? Mas hoje você tem um perfil grande, considerável, mas assim, você já tem um empreendimento. Eu acho que a pizzaria, ela tá consolidada, né? Ela te dá uma garantia já, e eu vejo que você não quer parar, né? Você quer continuar... A minha ideia eu queria ver se eu consigo abrir franquia futuramente. Vocês trabalham em quantos na pizzaria hoje? Hoje, peraí, deixa eu contar. Você trabalha de segunda a segunda, Paula, na pizzaria? Não, segunda a gente não abre, é o único dia, de terça a domingo. Você abriu na segunda-feira, dia da pizza, né? O dia da pizza, quando é dia especial, assim, eu abro. Porque aí eu não vou perder cliente, lógico, né? Dia dos namorados, essas coisas, eu abro segunda qualquer dia. Acho que eu devo ter algum pouco de sangue de turco, sei lá. Tem que aproveitar as oportunidades, né? Não tem jeito. Mas, em questão... da pizzaria, nessa parte que eu tava te falando da pandemia, o que incentivou eu a divulgar e ajudar as pessoas a divulgar, eu falei assim, eu vou começar a ajudar as pessoas a divulgarem no meu perfil, já que ele tá crescendo, porque vai divulgar a pizzaria junto e vai ajudar a pizzaria a crescer. E ajudou, realmente. Foi o que fez a pizzaria tá onde ela tá hoje. E eu sei que eu tenho certeza que eu ajudei bastante gente também. Divulgando eles, não cobrava. Cara, eu acho que você é muito empreendedora, tá no seu sangue. Porque assim, como é que eu descobri a Grilles? E mais uma vez dizendo, eu sou cliente mesmo. Pelo menos uma vez por semana a gente come pizza em casa. A Paula um dia me disse, eu vou te mandar uma pizza lá e tal. Eu me apaixonei pela pizza dela, acho muito boa mesmo. E... às vezes eu como outra pizza, você quer dar uma variada, quer experimentar alguma coisa, mas, cara, de verdade, a francesa lá é muito boa, mas tem outros sabores que eu gosto demais. Eu acho a pizza moda da casa também vende muito. Você acertou na mão. Eu não sei se você fez cursos antes, se você foi testando acerto e erro, até chegar no ponto que você chegou, mas você chegou num ponto excepcional, muito bom. Então, na verdade, no meu primeiro relacionamento, no final do relacionamento, assim, ele ficou desempregado por 2 anos, ele é arquiteto. 1 ano e meio, mais ou menos, ele ficou desempregado. E eu não sabia fazer nada. Eu só cuidava das crianças. Como eu te falei, no começo eu tinha os 3, mas eu ficava em casa e tal. E aí eu fiz um curso, porque eu tenho uma tia que tem uma loja de festa. E eu comecei a fazer curso lá. Ela falava assim, vem e faz, eu não vou cobrar nada, você aprende, né? Você pega as coisas rapidinho. Eu falava assim, mas doce, sei lá, mexer com doce, acho que eu não sei fazer isso, não. E eu comecei a fazer trufa, comecei a fazer bolo. E tipo assim, eu estourei, porque eu fazia os bolos na época, que eu fazia muito tempo atrás, era bolo de pasta americana, todo decorado, fazia pra casamento. Então, tipo assim, vinha... Aí eu fiz curso de panificadora, pra me aperfeiçoar. Foi aí que você começou a mexer com as massas. Foi aí que eu
eu tinha um pouco de entendimento sobre massa. Aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo a receita até chegar nesse ponto que tá hoje. Entendeu? E você, Dai, tá com algum projeto, alguma coisa assim? Tenho. Hoje, eu tô na parte mais comercial, né? Eu trabalho numa fintech que chama Fluri. Lá a gente vende soluções em crédito, né? Legal. É muito legal. A Fluri tem 1 ano, mais ou menos. Ela nasceu de uma outra empresa, de uma correspondente bancária, né? E estamos aí, assim. A Fluri é sua, é uma empresa que você é? Não. Você é parceira, você trabalha colaboradora. Eu sou parceira. Assim, o projeto começou na empresa que eu estava antes, daí o gerente, né, o Cauê, ele me convidou, ele falou assim, você quer vir comigo pra Fluri? Você pula da empresa que você tá atual, né, que na verdade é toda uma família. E você vem comigo, você vai embarcar comigo na Fluri, só que é o seguinte, como a empresa tá começando, a gente vai fazer de tudo. É a mão na massa. E já são 4 meses Legal. que eu tô assim, desde atendimento a vendas, que é onde eu tô me descobrindo. Assim, eu tô apaixonada por vendas. Você sabe que o Anderson veio aqui? O Anderson é proprietário do restaurante Natsumi. Eu vi. vi. Nossa, ele é demais. Ele é demais. A história de vida dele Muito é bem legal. E o que eu achei interessante é justamente isso. Quando você falou, a gente começou a empresa e todo mundo tá fazendo de tudo, né? E ele falou que o sucesso do empreendimento dele passa por isso, por ele ter feito de tudo no restaurante. Exatamente ele começou isso. Limpando, garçom, sushi man, e foi assim, ocupando todos. Então ele sabe exatamente aonde o calcanhar de Aquiles aperta num funcionário, ele sabe onde tem que... Então, eu acho que é muito importante você passar por essas fases, esses setores no empreendimento. Exatamente isso. E sua pegada com cerveja? Você chegou a lançar uma publicação? Como que foi? Assim, cerveja é também uma outra história que tem um pouco a ver com a minha separação. Você separou? Vou beber cerveja. Não. Acho que foi isso. Tô feliz, eu vou beber cerveja. Olha, eu não ia contar esse segredo, não, mas é bem isso. Não, assim, na época que eu era coordenadora de marketing O Max interessou, agora ele levantou, cara, talvez esteja aí a solução da minha vida. Tal, Max, vou te dar umas dicas depois, viu? Tem uma criança ali no meio, né? Tem que saber. Então, voltando aqui. Eu, fiz faculdade de jornalismo, depois fiz marketing. E trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa. E quando eu entrei nessa vibe de agência, de publicidade, de focada mais em marketing, eu trabalhei numa empresa, não sei se vocês conhecem aqui em Ribeirão, que chama Memos Chopeiras. Memo? Chopeira Memo. Eu fui marketing na 2U, que é uma startup deles de geladeiras inteligentes de condomínio. E ali é um universo totalmente diferente. Cara, você trabalhou lá, então? Trabalhei com um monte de gente bacana, assim. E ali eu comecei a me envolver, porque a menina que fazia atendimento, ela era sommelier em cerveja. Ela era formada em química e sommelier em cerveja. E aí, ela começou a me mostrar um universo que eu não conhecia. Você não vai tomar qualquer coisa. Demais. Você vai começar a beber. Ela canta assim, ó. Antes embriagado do que iludido. É mais ou menos isso. E lá na Memo, assim, é um universo muito, muito bacana, né? Porque eles respiram, né? Eles têm algum parentesco com o supermercado Cavalinho? Sim, era do Roberto, lá, dos filhos e tal. Exato. O Edinho, cara. Exatamente. Eles venderam o mercado e montaram a Memo. Não, o Cavalinho começou a ter uma rede, porque tinha na Dom Pedro, no Simeone, tinha em Salles Oliveira, tinha cidades também. Tanto que eles são tão ali ligados ao bairro, né? O Simeone, que a Memo fica do lado, ali bem pertinho. No Parque Industrial, né? Parque Industrial Tanquinho ali. Que legal. Não, Tanquinho não, não sabia. Parque Industrial. Fica ali do lado do Simeone. E eles possuem como que se fala?
um espaço ali no Simeone pra, de estoque, alguma coisa assim. E ali naquele universo, eu comecei a me interessar. Tipo, era 10 horas da manhã, o pessoal tava testando chopp na cozinha, assim. Aí eu não esqueço essa cena. O meu gerente, na época, ele chegava... Que trabalha, hein, Paula? 10 horas. A música. Vamos lá experimentar alguns shows. Sim, separada, uma empresa totalmente masculina, né? Desiludida na vida. Eu falei, vou começar a aprender, porque eu vendia, eu trabalhava com marketing, eu vendia aquilo. Eu tinha que entender um pouco, né? Não trabalhava diretamente com a Memo, mas eu trabalhava dentro de uma startup da Memo ali. Então, eu precisava entender, eu precisava de conhecer mais sobre esse universo. E aí, eu comecei a pegar gosto. E num dia, vamos numa cervejaria tal. A gente ia numa cervejaria tal e foi aí começa a música. E assim, junto com essa coisa do jornalismo, eu nunca deixei jornalismo de lado, porque eu escrevo, eu adoro escrever. E eu montei, né, praticamente, na época da pandemia, um pouco antes, na verdade, eu fui convidada para eu tive uma estagiária, nossa, essa história é muito legal, eu tive uma estagiária, como que você fazer diferença na vida de pessoas é muito legal. Eu tive uma estagiária, na época que eu fui coordenadora de marketing, a Larissa, eu não me esqueço, ela formou na UNAERP, e ela sempre muito grudada em mim, né? Eu quero aprender tudo. Ela me via assim como, não, você vai aprender. Eu pegava ela comigo. E ela um dia virou pra mim e falou assim, Dai, sabe o que é? Eu queria tanto trabalhar numa revista, mas eu não me vejo em nenhuma revista aqui em Ribeirão. Eu falei, vai pra São Paulo, vai pro Rio, vai pro mundo, né? Ela falou assim, não, mas eu queria ter a minha revista, assim, sabe? Ela super... Eu falei assim, põe no papel. Como que seria? Coloca, escreve. Um dia que você estiver à toa em casa, escreve como que seria essa revista. Aí ela colocou no papel e tal, e morreu o assunto. Ela fez o TCC dela em comunicação organizacional. Eu estive na banca, porque eu tenho experiência, né, em assessoria de imprensa. Eu fui na banca, foi sensacional. A banca dela foi muito legal. E aí, um belo dia, ela falou assim, Dai, a Maitê tinha acabado de nascer. A revista saiu. Olha só que legal que ficou. Ela me mostrou. Tinha página na internet, tinha site, tinha rede social, já tinha conteúdo totalmente estruturada. Coisa mais, assim, linda, assim, com linha editorial bem clara. Aí ela me falou, vai ser uma revista feminina, feita por mulheres, para mulheres, e eu queria que você assumisse uma coluna nessa revista. Falei, tá, né? Vamos lá, ver o que é, né? Eu adoro desafio. Eu falei, pode ser de maternidade? Porque eu já comecei a escrever algumas coisas no meu perfil sobre maternidade. Nossa, já? Fiz um artigo, bom, a galera adorou. Que legal. Fiz outro artigo, a galera adorou. Aí eu falei, quer saber? Gostei. Aí eu tô com essa coluna de maternidade. Temos outras meninas, uma que fala sobre café, outra que faz poesias. A Larissa, que é editora, ela é a cabeça, ela é a revista, assim, essa parte de conteúdo. E aí, recentemente, ela me chamou para ser o comercial da revista. Então, eu tô meio que recrutando mulheres que têm o nosso perfil e vou começar a fazer esse negócio dar dinheiro, né? É bem isso. Se você fizer algo a respeito de música, a Paula pode ser colunista, porque ela cantou aqui. Canta de novo, Paula, como que é? Antes embriagado do que Ai, meu Deus, ela vê com essas músicas. Eu não conheço. E ela falou que ela era rock and roll. E ela é roqueira, ela só sabe. Não, mas eu cantei porque é a música dela. Bem sei, isso. Eu acho que é uma sofrência aí. E o universo da cerveja, assim, só pra finalizar, veio que no começo desse ano, eu sentei com a Lara e falei assim, vamos fazer acontecer a revista, já deu, agora é colocar a mão na massa de verdade. Tá na hora de trazer uma pegada mais de entretenimento e tal. E Ribeirão respira cerveja, sabe? Tem esse universo, as pessoas gostam, tem tudo a ver. E como eu já estava nesse ambiente também de cerveja, eu já conhecia pessoas, né? Aí eu apresentei ela a uma outra sommelier publicitária, que é a Andrea, e ela inaugurou a primeira coluna de cerveja na nossa revista. Então, a gente está começando um movimento, uma virada, né, para tornar a revista... A gente vai continuar abordando pautas importantes pro universo feminino, né, que é o que a gente vive. Só que a gente também vai trazer umas coisas mais de entretenimento. E é legal muita mulher isso. que se interessa por cerveja, quer saber sobre a qualidade. Quem inventou a cerveja foi uma mulher. Ah, é? Sim, tem toda uma história... Eu não sabia, achava que fossem uns monges e tal. Não. Foi uma mulher que
que inventou a cerveja. Eu não duvido. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, já tá a coluna lá na revista. Como que é pra acessar a revista? É lilis.com. Eu vou deixar aqui, depois os meninos colocam. E também tem a página... lilis.com. Isso. E também tem a página da Andrea, que é a nossa sommelier, que tá com essa coluna. Que, gente, ela é sensacional. Cara, e ela chama Dai Malta, né? Então não tem tudo a ver com cerveja, assim. A Paula gostou. Gente, eu não tenho nada a ver com a cerveja. Nossa, agora não vou esquecer mais dessa música. Melhor eu pensar em outra. Meninas, deixa eu falar pra vocês. Infelizmente, o nosso tempo aqui deu. Mas a gente ficou com um monte de papo aí. Uma outra hora nós vamos bater mais papo. Eu quero agradecer demais vocês terem vindo. Quero agradecer também meus patrocinadores aqui. Agradecer sempre o Minas Frios, que é parceirão. Edneia, obrigado mais uma vez, querida Edneia do Minas Frios. Eu adoro ir no Minas Frios de sexta-feira. Hoje, assim, dia de gravação e tal. Antes eu vou lá, faço a comprinha da sexta-feira para ficar o final de semana abastecido. Ter um parmesão, ter um provolone, ter um lombinho. Aquele petisco para receber, né? Um salaminho, um petisquinho. Tem aquelas... eu só acho lá... A Paula já deve saber onde tem isso de monte, mas assim, lá eu encontro aquelas azeitonas gordal, sabe? Uma bem gordinha assim, que é uma delícia ficar petiscando em casa. Então, você que quer procurar algo de qualidade, com bom preço, Minas Frios, nosso parceirão aqui. E, claro, chopp. Vocês gostaram do chopp, meninas? Amei. Opa, uma delícia. Claro. Super leve, adorei. É um chopp leve, Gostei da embalagem também. Eles já vieram... E você viu que eles têm na embalagem aqui, ó? Opa! Thiaguinho! Acabei de bater. Falei, Thiaguinho, ficou bom aquele microfone. Mas aqui, ó, tá aqui. O chopp de Ribeirão Preto. Olha aí. Tá vendo que legal? Gente. Tá na embalagem. Eles contaram, o químico, o mestre cervejeiro, ele trabalhou na Antártica já, então ele traz aquele conhecimento de um chopp leve, um chopp mais leve. É bem leve mesmo, eu gostei. Quero agradecer hoje, nós tivemos a parceria com a Grilis aqui, porque nós comemos essa pizza, pelo menos eu comi, né? Eu tô aqui, vou a Dai disfarçou, pegou um pedacinho ali, mas cara, eu acho que foi o podcast que eu mais comi, né? Esse aqui, né? Que eu comi bastante, que tá uma delícia. Parabéns mais uma vez. Paula, de verdade, você faz uma pizza muito boa. Parabéns, tá? Toda a sua equipe também. Quero agradecer a Vivace, a iMedia e também a Painil, que são grandes parceiros, estão aí com a gente na divulgação disso tudo, né? E a Beer Shop também, só para não esquecer do meu grande amigo Calil, que está sempre acompanhando os nossos podcasts. A Beer Shop é onde você pode encontrar o chopp, claro, e muitos outros produtos. Procure a Beer Shop, fica ali na Luiz Barreto e aqui está o telefone na tela, tá? Então é só acompanhar aí certinho. Mais uma vez, Calil, muito obrigado. Paula, brigadão. Eu que quero Você gostou do papo? Adorei. Passa rápido, não passa? Eu tenho tanta coisa pra falar ainda, uma hora e 20 já, cara. Eu não contei meu segredo. Maravilha. Não, mas vocês acham que terminou? Eu acho que agora é o momento. É a hora, o meu, você já contou, né? Contei 3 seu. Menina, isso que é amizade. Mas me conta seu segredo. Eu não tenho segredo. Não, tem sim. Você falou que põe tem na alguns. roda. Conta aí, eu contei todos os seus, quero ver. Você tem um segredo da Paula? Tenho, né, Paulinha? Mas eu não vou contar. Não, é melhor você escolher. É melhor você escolher. Eu? Por favor. Deixa eu ver. Eu quase matei meu irmão quando ele era bebê. É mesmo? É verdade. Ele tava chorando muito, minha mãe saiu. Eu tenho pesadelo, inclusive, com isso até hoje. Eu peguei uma correntinha e fiquei fazendo assim, eu joguei dentro da boca dele. Ai, cara. Só que graças a Deus que eu tive o raciocínio de ir lá e tirar. Eu sabia. E ela teve 4 filhos depois. Juro por Deus, gente, eu fiz isso, mas eu consegui salvar, eu puxei de volta. Ai, que bom. Quase que eu matei meu irmão. E é um segredo pesado esse. Quase que ela respondeu. Meu Deus. Foi a única coisa ruim que eu fiz na vida, amiga. Eu vou começar a reavaliar a nossa amizade. Qual que é o seu segredo? Ela contou 3, né? Não, conta você agora. Deixa eu pensar um segredo que eu tenho.
Deixa eu ver. Você queria assassinar uma pessoa também. Não, eu quis assassinar uma pessoa, já tive essa vontade, mas graças a Deus isso não aconteceu, porque às vezes entra num momento de fúria. É o ex? A gente... Agora ela contou. Contei esse segredo. Tá bom. Graças a Deus ela não deixou. Tá bom. Não deixou. Ainda bem. O pior que ela Não, mas isso é muito figurativo, não é? Ou não? Não, foi verdade. O pior é que ela mandou ela mandou mensagem ameaçando. Aí eu falava assim: vou desligar o telefone agora, você vai apagar essa mensagem, pelo amor de Deus, que vai te dar processo. Não, imagina. Aquela boom de hormônios. Eu acabei de parir. Traição. Não, eu tava fora do corpo. A gente falou isso, realmente. Estava completamente louca, fora de mim. Tiravam a chave do meu carro, assim, me deixavam trancada, né? Achando que eu ia fazer alguma loucura. Porque realmente eu ia fazer alguma loucura, mas tudo passou. Meninas, muito obrigado, tá? Espero que vocês Sobrevivemos. Aí, sobreviveram, estão juntas, são parceiras. Somos, nossa. Vão até o próximo podcast, vocês vão ter a tatuagem juntas aí, as Com duas, certeza. né? De amigas aí. Onde que eu vou ter que fazer? Chama alguém pra, dar uma tatu pra gente. Eu consigo. É maravilha. Ó, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Ô, Paula, obrigado, você é parceirona, viu? Obrigado, Olha, eu que viu? agradeço, Continua com essa energia aí. Foi demais. Valeu, quebrada, obrigado, quentinho. Dai. Obrigado. Nós falamos um pouco Falamos pouco, da nossa quebrada lá. Manda um beijinho pro pessoal da creche, Moacir Firmino. Olha, gente, a filhinha da Dai, que a gente falou tanto dela A aqui, né? Maitezinha. Maite tá com 3 Meus anos. sobrinhos também. Seus sobrinhos estão estudando lá na Moacir Firmino, que foi... cara, a Moacir Firmino, eu assim, fico um pouco emotivo quando eu falo, porque nós tivemos dificuldade em convencer a prefeitura a levar essa creche para lá, para aquele espaço. Quando a gente convenceu, nós tivemos dificuldades com algumas pessoas, alguns moradores daquela que não queriam ali, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas teve quem estiver assistindo deve saber quem são as pessoas, e tiveram alguns que me apoiaram muito. Então, que tenho que agradecer esses que me apoiaram, para vocês terem uma ideia, no dia que a empresa chegou lá, nós tivemos que ir lá conversar para começar a obra, porque não queriam deixar começar a obra. É uma creche linda, não é, Dai? Maravilhosa. É uma creche sensacional. Ela não perde para nenhuma escola particular. Jamais. Os professores, são amorosos. A direção, muito... E eu fico muito feliz que depois disso tudo, e aí não foi... mas aí eu recebi uma ligação do prefeito que falou, olha, nós vamos fazer uma homenagem pro teu pai, e a creche vai ter o nome do teu pai. Aí, que legal! Chama o Moacir Firmino lá. Moacir Firmino. Eu posso fazer uma pergunta? Você podia contar um segredo teu, né? Um segredo meu? Eu conto, eu tenho... Não, eu posso perguntar o seu segredo? Segredos, mas eu conto. Só que assim, o pessoal tá me avisando que não tem mais tempo pra nada. Zero então vai ficar pro próximo programa. É rápido. Vai ficar pro próximo programa, mas eu conto. Você fica assistindo, tá bom? Você vai ficar me devendo, Gente, um beijo pra todos. Harmônica Produtora, mais uma vez. Olha, trabalhar com esse estúdio aqui é maravilhoso, viu? E vocês gostaram do estúdio, meninas? Adorei. Nossa, adorei. Super Lindo, estruturado. Né, pessoal super profissional. Não, cara, esse estúdio me dá uma segurança muito grande. Você pode trazer não só seu podcast aqui para a Harmônica Produtora, mas você pode trazer também a sua escola, a sua aula, a sua teleaula, o seu programa de TV. Você pode fazer um programa de TV daqui de dentro dos estúdios da Harmônica, tá certo? A Harmônica fica aqui no Fiusa Center, facinho para todo mundo chegar. E semana que vem nós estaremos aqui na Harmônica fazendo mais um Papo com Maraca, tá? Eu deixo um beijo para todo mundo. Muito obrigado a todos vocês. Excelente semana. Valeu.